canal teu, para que vidas nesta noite possam reconhecer a Ti como o único suficiente Salvador, ó Pai. Tome a vida do Teu pastor na Tua mão, conduza, Pai, e que tudo que ele venha falar seja, Pai, aquilo que o Teu coração preparou para que nós possamos receber nesta noite, que saímos daqui alimentados, diferente de como entramos, na certeza que Tu és o Deus que transforma e que liberta e que salva. Obrigado, Senhor, isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus, amém, Pai. Uma boa noite, graça e paz de Jesus aos irmãos, amém? É sempre uma alegria, um privilégio poder voltar à primeira igreja batista em Heliópolis, igreja que há quase 25 anos atrás, nós saímos daqui, eu e Jaqueline, ainda não tinha o Mozarzinho, para pastorearmos pelos campos, que nessa igreja, já no ano de 1974 eu me converti, no ano de 75 eu me batizei, e aí eu passei a minha adolescência e minha juventude lá em Rocha Miranda, lugar que eu cresci. Lá eu fui chamado para o ministério, lá eu fui para o seminário, mas depois aqui voltei depois de casado, né, com a Jaqueline, e aqui eu fui ordenado, aqui eu conheci a minha esposa, e temos muita história nesta igreja, né? Quem não sabe ainda, afinal, quase 25 anos, é muito tempo, você não deve saber da minha história. O nome já está dizendo ali, né? Lino, eu sou neto do pastor Lino Frota, aquele carequinha que está lá no negócio lá dos pastores, tá? O pastor Davis está seguindo ele também, eu já estou seguindo também, está tudo certo. Há 20 anos, sou pastor aqui bem pertinho de vocês, na Igreja Batista da Prata, e temos servido ao Senhor ali. Está comigo, vou pedir para que ficar de pé. A Jaqueline, o Mozarzinho, né? Jaqueline a maioria conhece, né? Eu costumo dizer, é o Mozarzinho, né? A Jaqueline deixa todo mundo de boca aberta, não só porque é muito bonita, mas porque também é dentista. Então está aí o comercial, tá? O Mozarzinho também está deixando todo mundo de boca aberta, porque ele também está seguindo os passos da mãe, está estudando odontologia, e também porque ele é a cara do pai, então ele deixa todo mundo de cara aberta, né? O restante da família está aí para acompanhar a apresentação do Levi. O Levi, a Liliane ia apresentá-lo domingo que vem, mas o irmão Josidelso, a irmã Soninha, me deram o prazer, a honra, o privilégio, a bênção inaudita, aumentada, grandiosa, de estar aqui com vocês nessa noite. E era o único domingo que eu podia estar mesmo, não podia estar outro nenhum aqui, mas aí eu pedi a Lili, adianta aí para o dia 15, porque eu vou estar lá junto com a Jaqueline, com o Moza, está todo mundo. Então já aproveitou, veio boa parte da família, e é muito bom estar com os irmãos nessa noite, rever gente que faz parte, né, do nosso passado. Eu não vou ficar citando nomes aqui, mas tem gente que não pode deixar de citar, como o Walter, né? O Walter, ele é mais conhecido do que nota de R$2 aqui em Heliópolis. Cadê o Walter? Está ali, né? O Walter, o Agenor, cadê o Agenor? Agenor, eu e ele hoje estamos felizes da vida, né, Agenor? Graças a Deus. Não vou falar por quê, né, Elcio? Não vou falar por quê, mas deixa quieto também. Essa turma aí que me viu garotinho, irmãos. Hoje eu estou com 56 anos, a idade do pastor Davidson, né? Ele é mais velho que eu há alguns dias. Ele é de fevereiro, né? Não. Então eu sou mais velho que você, sempre confundo. Você é de que dia? Então eu sou mais velho, eu sou do dia 5. Sou 12 dias mais velho que você, acha? Tudo bem. E eu fico grato ao Senhor por estar com vocês nessa noite. Antes da mensagem, eu pedi a autorização ao pastor Davidson. Eu quero fazer 2 comerciais. Põe aí produção não, lá na igreja chamamos de produção, né? Põe o pessoal aí do Tata Show, por favor. 2 comerciais rapidinhos para você. Todo dia, de segunda a sexta, sábado e domingo não, de manhãzinha eu mando uma mensagem pelo WhatsApp. Daí eu botei até um exemplo aqui, ó. É uma mensagem bem pequenininha, bem rapidinha, para você ler a palavra de Deus e ser abençoado. Não é um textão, porque nem eu aguento ler textão em celular, tá? Então é rapidinho. Se você quiser receber hoje mais de 2.000 pessoas
todo dia, de segunda a sexta, recebem essa mensagem. Você manda para mim, esse é o meu WhatsApp, é o número do meu celular, você manda para mim, salva o meu número, você vai estar na lista, né? Então, eu preciso que você salve o meu número na sua agenda do celular e me manda, pastor, eu quero receber o versículo, bom dia e tal, e aí eu vou salvar o seu número, vou colocar, e de segunda a sexta você recebe essa palavrinha aí e pode compartilhar à vontade. Esse trabalho tem sido, já está há mais de 5 anos eu fazendo esse trabalho e tem abençoado. A semana passada eu fui num consultório médico, que a secretária do médico, ela recebe o bom dia, e quando eu cheguei lá, ela começou a chorar, eu olhei para ela, o que foi? Obrigado pela palavra de ontem, foi da segunda-feira, porque falou no meu coração. Irmãos, tem hora que a gente pensa em desistir do negócio, né? Parece que não dá feedback, mas aí vem Deus e dá esse negócio aí para a gente. O outro anúncio, bota aí o próximo, é o meu canal do YouTube, que é facinho de você achar, é só digitar lá, Mozarlino, eu printei aqui um pouquinho, tem ali um monte de mensagem para você ouvir, toda terça-feira. Eu não vou competir com a PIB de Heliópolis aos domingos, nem na quarta-feira, toda terça. Se você não puder a terça-feira, fica lá gravado, aparece lá, se inscreve no meu canal. Também não tem intenção financeira nenhuma, tá? É para poder abençoar a vida das pessoas, é só digitar Mozarlino, se inscreve, dá lá o seu like. A gente está numa mensagem, uma série de mensagens, eu gosto muito de pregar por série, então pregamos sobre pequenos salmos, grandes mensagens, desde janeiro até agora, final de abril, sobre os salmos de peregrinação, o cântico dos degraus, e agora no mês de maio começamos uma série de mensagens sobre família, né? Uma família como a sua. Falamos sobre Abraão e Sara, falamos sobre Boaz e Ruth. Terça-feira eu vou falar sobre Eucana e Ana. Então, não é nem num culto lá da igreja, eu faço lá de casa mesmo, e é a mensagem, tá? Vou lá, dou uma boa noite e já entro na mensagem. Se você quiser me ajudar e me abençoar e compartilhar também, é uma bênção, tá certo? Então vamos ler a Bíblia. Abra a sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia. O Delso me pediu, né? Eu entendi assim que tinha que ser. Tinha que ser. E eu orei e entendi de Deus que era sobre Isaías capítulo 61. Famílias benditas e santas. É o que a gente vai pensar nessa noite. Eu sei que vocês já devem ter lido à vontade muitas vezes esse texto, mas é um texto tremendamente abençoador, e eu quero chamar a sua atenção para essa noite nós meditarmos nesse texto. Então, Isaías capítulo 61, eu vou ler na Nova Versão Internacional, que é a versão que eu costumo usar, vocês acompanhem aí. Antes, vamos orar mais uma vez. Senhor, te agradecemos pelo privilégio de estarmos com a Tua palavra aberta, ligada diante de nós. E rogamos a Deus que o Senhor fale ao nosso coração. Que nada agora, Deus, possa atrapalhar o agir, o mover do Espírito Santo. E que saiamos daqui realmente com nossas vidas dedicadas ao Senhor, consagradas ao Senhor, com famílias restauradas, com pessoas, ó Pai, entregues, salvas por Jesus. Fala-nos, ó Deus, nós oramos em nome de Jesus, amém. O Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês, estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhos.
mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e do que era orgulho delas, vocês se orgulharão. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla. Em vez de humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei e com eles farei aliança eterna. E aí o verso 9, que é o título, o texto do mês da família aqui da PIB. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações, e a sua prole entre os povos. Todos os que os virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. É grande o meu prazer no Senhor, regozija-se minha alma em meu Deus, pois ele me vestiu com as vestes da salvação e sobre mim pôs o manto da justiça. Qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual noiva se enfeita com joias, porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano Senhor fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, amém, irmãos? Isaías, o autor desse livro, ele foi profeta no reino do sul, no reino de Judá. Isaías, ele foi profeta durante o reinado de 4 reis. Uzias, você vê lá em Isaías capítulo 6, no ano em que morreu Uzias, o rei Uzias, veio a minha palavra do Senhor. Então ele foi profeta no reinado de Uzias, depois de Jotão, depois de Acais e terminou com o reinado de Ezequias. Interessante que desses 4 reis, Acais foi o único que não serviu ao Senhor. Se você ler o livro dos reis, principalmente os reis do reino do norte, mas alguns reis do reino do sul, tem uma frase muito triste: e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Que tristeza você se referir a alguém com isso, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Acais foi um rei que chegou a sacrificar o próprio filho aos deuses cananeus, e deu muito trabalho ao profeta Isaías. Nesse período, Isaías teve um período de ministério muito grande, mais ou menos do ano 740 ao ano 685 a.C. Ele foi o profeta, ou é o profeta mais citado no Novo Testamento. Jesus mesmo cita o profeta Isaías muitas e muitas vezes, e muitos autores do Novo Testamento citam o profeta Isaías. Ele é o profeta mais messiânico. Nenhum outro profeta vai falar tanto do Messias, tanto do Cristo, tanto do Salvador, quanto o profeta Isaías. Bom, Isaías, isso para a gente entender o que ele quer dizer com esse texto aqui. Isaías se opôs, o ministério de Isaías foi se opor aos males políticos, aos males sociais que o povo passava. Isaías condenou a idolatria, ele condenou as práticas religiosas, ele tinha acesso direto aos reis. Você vê Isaías falando com Acais, você vê Isaías chegando e falando lá com Ezequias. Enfim, Isaías teve uma importante tarefa durante todo esse tempo. Mas, preste atenção, ele tem uma profecia muito interessante, uma profecia que vai se direcionar, vai dizer particularmente a esse momento que ele está se referindo no capítulo 61. A profecia que Isaías tem, ele fala do remanescente, o remanescente de Judá, o remanescente
que sobreviveria. E é isso que eu quero chamar a sua atenção, e essa ideia aí que você deve começar a guardar na sua mente. O remanescente que sobreviveria. Bom, os estudiosos da Bíblia concordam que as imagens, as figuras que Isaías está usando aqui no capítulo 61, se refere a esse remanescente do povo de Israel, mas também ele está retratando algo muito interessante, o ano do jubileu. O ano do jubileu é uma festa que está sendo tratada lá em Levítico capítulo 25, o ano do jubileu era um ano muito especial para o povo, acontecia de 50 em 50 anos, e era um ano de libertação. Então, olha a conexão das ideias aí de Isaías. Ele vai fazer uma profecia do remanescente, daquele povo, daqui a pouco a gente vai saber direitinho quem é esse remanescente, para o momento de uma festa de restauração, para o momento de uma festa de libertação, quando os problemas do povo eram resolvidos na época do ano do jubileu. Isaías está profetizando no capítulo 61 para o chamado remanescente de Judá. O que era o remanescente de Judá? Você sabe que o reino do norte, depois de Salomão, teve a divisão, né, de Jeroboão e Roboão. O reino do norte, 10 tribos, ficou separado do reino do sul, as 2 tribos. O reino do norte só teve rei ímpio, e logo o império assírio dizimou com eles. Ficou o reino do sul. Passado algum tempo também, Nabucodonosor, bonito nome, né? Quem vai ter filho aí pode botar esse nome aí. O nome do pai, alguém sabe o nome do pai do Nabucodonosor? Vou dar uma passagem de ida e volta para algum lugar bonito aí, gente. Japeri, Queimados. Eu falo isso lá na igreja, tem uma irmã lá que... Queimados, a Monique trabalha em Queimados, né? Então nem adianta nada. Nabopolassar é o nome do pai do Nabucodonosor e do filho. Do filho nem eu estou lembrando aqui agora, esqueci. Bom, Nabucodonosor veio, pegou o povo de Judá e levou lá para Babilônia, ficaram lá 70 anos e depois regressaram. O remanescente voltou. Esse retorno você aprende bem lendo os livros de Esdras e de Neemias. E esse remanescente, quando retornou, chega à cidade de Jerusalém e encontra a cidade totalmente devastada. O templo foi destruído, os muros estão derrubados. O povo, o Nabucodonosor, quando levou cativo, levou os jovens, levou os adultos saudáveis para a Babilônia e deixou ali os miseráveis, os enfermos, os idosos, para que ficassem à própria sorte. E quando foram embora, Jerusalém foi saqueada ainda mais, foi tomada pelos outros povos. Quando o povo saiu da Babilônia e volta para Jerusalém, o cenário era o pior possível. Eles estavam voltando depois de 70 anos. Mas aquelas famílias remanescentes vieram juntas e elas voltavam para reconstruir as suas vidas em um lugar totalmente devastado. Interessante que muitas famílias nem voltaram. Muitas famílias, por isso que é o remanescente, é o pouco. Muitas famílias já tinham se estabelecido na Babilônia, já tinham ganho riquezas, já tinham o seu comércio. Você sabe que o judeu é sempre bom de comércio. Então, muitas famílias nem voltaram, ficaram por lá mesmo. Era melhor ficar na Babilônia do que voltar para uma Jerusalém destruída. Mas algumas famílias voltaram. Algumas famílias deixaram o padrão de vida que tinham e começaram do zero, em um lugar de pobreza, de dor, de muito sofrimento. Para que isso acontecesse,
era primordial, era necessário que as famílias se mantivessem unidas, mais e mais. Era necessário que essas famílias, o remanescente que voltou da Babilônia, o remanescente ao qual Isaías está se referindo aqui no capítulo 61, e trazendo as promessas, relembrando as promessas do ano do jubileu, que era um ano de restauração, de perdão, de libertação. Era preciso que essas famílias estivessem unidas e acreditassem na restauração que Deus iria fazer ali com eles e através deles. Essas famílias, meus irmãos, elas entenderam que precisavam cumprir o que o profeta Isaías predisse sobre esse remanescente cerca de 200 anos antes. Essas famílias entenderam que elas precisavam ser santas, que elas tinham que ser abençoadas na longa, na dura e na trabalhosa tarefa de reconstruir Jerusalém, de reconstruir Israel como nação, de restaurar o templo, de restaurar o culto, de preparar o caminho, porque afinal de contas, mais daí a algum tempo, o Messias viria. E aquelas famílias foram reconstruindo. Esdras reconstruiu lá o templo junto com Zorobabel, veio Neemias depois e reconstruiu os muros, e a vida foi tomando seu curso normal, a vida começava a voltar ao normal. Diante desse texto, dessa profecia de Isaías, sobre o remanescente, e do êxito que eles tiveram, como famílias benditas e santas, eu aprendo que famílias que todos reconhecem como benditas e santas, são aquelas que há a presença do Espírito Santo que garante o sucesso da missão. Confere comigo aí o verso 1. Famílias que todos reconhecem como benditas e santas, são aquelas em que há a presença do Espírito Santo. Olha o verso 1, o Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim. Famílias benditas são aquelas que cumprem a missão de abençoar e transformar outras famílias com a proclamação do Evangelho. Você, como família de Deus, como família bendita, como família santa, como família abençoada, você precisa abençoar outras famílias com a proclamação do Evangelho. Agora você vai concordar comigo o seguinte: para isso você precisa de muita unção e poder do Espírito Santo, para proclamar o Evangelho no mundo que nós vivemos hoje, nessa sociedade mimizenta que a gente vive, difícil cada vez mais. Você precisa de muita unção, de muito poder do Espírito Santo para proclamar esse Evangelho. Evangelho significa o quê? Boas novas. Boas novas dos céus, boas novas de Deus. E no mundo em que mais notícias, fake news e tantas outras bobagens são facilmente e intensamente divulgadas pela mídia, você vê hoje, irmãos, o que faz a notícia hoje são bobagens. Lembra do caneta azul, caneta preta? Acho que era assim, né? Cadê o cara? Ele até tentou, gravou outro negócio lá, mas não fez sucesso, já passou. O tal do luva de pedreiro, já passou. Daqui a pouco aparece um outro aí, teve aquele mendigo lá, que teve aquele caso com aquela mulher, já passou, o cara virou. Só no mundo de hoje, onde um mendigo é adúltero com uma mulher, vira celebridade, tem muitos seguidores lá. Então, no mundo desse, irmãos, de fake news, de celebridades instantâneas, de más notícias,
As famílias que são benditas e santas precisam de unção do Espírito. Para quê? Para o que diz Isaías aqui, ou para o remanescente de Judá, e você pode ser considerado uma família remanescente. Para quê? Para levar boas notícias aos pobres, para cuidar dos que estão de coração quebrantado, para anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros. É para isso que a sua família existe, é para isso que a sua família vem aqui, domingo após domingo. É para sair por aquela porta dali, cheio da unção, cheio do poder, depois de cantar louvores ao Senhor, depois de ouvir a palavra de Deus, e preparado para enfrentar uma semana, na força e na unção do Senhor, para poder falar que só Jesus Cristo salva, que para Jesus, aquela família que está passando por dificuldades, tem solução. Nós cantamos aqui para Deus, nada é impossível. Então pensa agora, numa família conhecida sua, num vizinho, um colega de trabalho, ou mesmo alguém da sua família, que está precisando de um milagre de Deus. Algo assim tremendo. Você é responsável por isso. Você é responsável por isso. Deus quer que você, que a sua família, possa, na unção do Espírito Santo, com a presença do Espírito Santo, levar as boas novas a esses homens e mulheres cativos. Segunda coisa, famílias que todos reconhecem como benditas e santas, são aquelas que trazem restauração e cura para as pessoas ao seu redor. Trazer restauração e cura. As imagens descritas aqui no capítulo 61 tratam do ano do jubileu. O ano do jubileu era uma festividade realizada de 50 em 50 anos, onde eles comemoravam o perdão das dívidas, o perdão das culpas. No ano do jubileu, tudo era perdoado. No ano do jubileu, ao qual Isaías, no capítulo 61, está se referindo para o remanescente que vai voltar na Babilônia, no ano do jubileu, tudo era perdoado. Relacionamentos antes destruídos eram restaurados. Era um momento único e muito feliz para as famílias de Israel. Meu amado, minha amada, sua família, como bendita e santa, precisa trazer restauração e cura para dentro dela e para fora dela também. E para que isso aconteça, porque não há nada mais que o inimigo de nossas almas procura fazer do que promover divisões. É isso que significa a palavra diabo lá no grego. Diabo é aquele que separa, é aquele que divide, é aquele que quer criar divisões, porque sabe que o povo de Deus, a família de Deus, quando unida, ela é uma bênção, ela é forte, ela transforma. E muitas vezes o diabo coloca na sua família uma coisinha de nada, que acaba se transformando num problemão. Ano do jubileu na sua família, perdoa. Você foi trazido para poder, do remanescente, trazer restauração e cura para a sua família. E aí vem um desafio muito grande. O pessoal lá da Prata não aguenta mais eu ouvir falar disso. Mas, num relacionamento, um relacionamento quebrado, amargurado, triste, rompido, se você for o certo, perdoa. Mesmo que você esteja com a razão e a pessoa que te feriu está errada, perdoa. Jesus não fez isso na cruz? Num domingo antes, aquele povo estava recebendo Jesus, hosanas, hosanas, bendito o filho de Davi. Um domingo depois, aquele mesmo povo estava lá escarnecendo de Jesus. E que Jesus fala: Pai,
perdoa-lhes. Esse é o sentimento que você tem que ter também, meu querido, na sua família. Você foi trazido para fazer restauração e cura, e não para ficar espivinhando. Não, eu não vou falar com ele, não, ele não fala comigo. Que isso? Que isso? Pastor, é difícil, eu sei que é difícil. Se não fosse difícil, não estaria na Bíblia. Porque tem coisas que Deus faz com a gente que só Ele mesmo, e é para... Deixe o diabo fora disso aí, ó, dessa separação, e mostra a união que você tem, a cura que você tem. Vamos lá, terceira coisa. Famílias que todos reconhecem como benditas e santas, são aquelas que proclamam aos que choram que o tempo do Senhor, da bênção do Senhor, é chegado. Olha o verso 2. Para proclamar o ano da bondade do nosso Deus. A mensagem que você traz, a mensagem do Evangelho, consola os tristes. A mensagem do Evangelho dá a direção de Cristo aos perdidos. A mensagem do Evangelho mostra amor aos desesperados. Uma família bendita e santa mostra a mensagem do amor de Deus para a humanidade. Mas uma família bendita e santa não somente mostra a mensagem do amor de Deus para a humanidade, mas também vive. Uma família bendita e santa, a família que você quer para a sua casa, ela tem que ser uma referência, ela tem que ser um porto seguro, toda vez que alguém é naufragado pelas tempestades da vida, toda vez que alguém sucumbe diante do mar da vida, ela tem que ser uma família onde aquela pessoa consegue chegar, e cujo porto seguro é Jesus. Você tem que proclamar aos que choram, meus queridos. Mas parece que muita gente faz o contrário, é ou não é? A pessoa está lá na dificuldade, está, ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, e você não está nem aí, eu te avisei, eu te disse, né? Você está aí agora. Não faça isso. Pense em alguém agora que pode estar na sua família, se afundando no mar revolto da vida. Vá lá, chora com ele, leva a bênção do Senhor para ele, diz, olha, a bênção do Senhor chegou até você, dê um sorriso, dê um abraço, faça uma oração. Quanto tempo faz que na sua casa ou na sua família você não chama alguém para orar com essa pessoa? Isso faz toda a diferença, irmãos. Isso faz toda a diferença. Quarto, são 8, mas eu prometo que é rápido. Famílias que todos reconhecem como benditas e santas, são aquelas que lamentam, choram com o pecado, e presta bem atenção, não se acostumam com a iniquidade. Confere comigo aí o verso 3. E dar a todos que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. O que é isso? Colocar cinzas. Colocar cinzas no Velho Testamento era sinal de lamento. Jogar as cinzas em cima da cabeça era um sinal de lamento. Muitas vezes nós encontramos na Bíblia pessoas fazendo isso, como prova de tristeza, de lamento, e principalmente, veja só, pelo pecado cometido. Mas aqui no capítulo 61, verso 3 de Isaías, o Senhor promete que aqueles que lamentarem, veja só que bênção maravilhosa, o Senhor promete para aqueles que lamentarem, que Ele dará uma bela coroa em vez de cinzas, uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero. Todas essas bênçãos, você sabe muito bem que pela graça e pela misericórdia de Deus, as recebemos através de Jesus. E essa é a vitória que nos é prometida, principalmente a vida eterna.
Mas até lá, cabe a mim, cabe a você, cabe a cada pai aqui, cabe a cada mãe aqui, cabe a cada filha, a cada crente, não se acostumar com o pecado. Não se acostumar com a iniquidade. Certa vez eu encontrei com o já falecido pastor Russell Shedd lá no seminário, e a gente conversou bastante, e no final, né, eu falei, doutor Shedd, faz uma oração aí, né, porque a oração do doutor Shedd era, né, um negócio bom demais. E ele orou, e na oração dele ele falou algo que eu nunca mais esqueci, E eu volto e meia lembro disso e faço essa oração. Ele orou o seguinte: Senhor, nos dê nojo pelo pecado. Dr. Shedd, ele era filho de missionários americanos, nasceu na Colômbia, mas era americano, a língua nativa dele era inglês, falava o português muito bem, morreu aqui no Brasil, ele dominava muito bem o português, mas eu creio que naquela hora da oração, eu não sei se ele escolheu essa palavra, ou se veio na mente mesmo, mas ele me chamou a atenção para a nossa relação com o pecado. Eu tenho que ter nojo do pecado. Eu tenho que ter nojo do pecado. Por que eu tenho que ter nojo do pecado? Porque, meu amado, o pecado deve ser levado a sério, muito a sério, porque enquanto muitos crentes brincam de serem crentes, Satanás não brinca de ser Satanás. Enquanto muitas famílias brincam de serem crentes, o Satanás quer lá e dá aquela rasteira na sua família, quer dividir a sua família. Há uma frase, há uma desculpa maligna na mente de muita gente boa nos dias de hoje. A frase é o seguinte: eu acho que não tem nada a ver. Meu amado, me perdoe a franqueza, me perdoe a sinceridade, mas se a Bíblia chama de pecado, a sua opinião não importa. Se a Bíblia chama de pecado, o que você pensa não importa. Para uma família bendita e santa, não é a cultura, não é a sua opinião, ou os valores de cada época, que definem o que é pecado. Isso é atribuição somente das Escrituras Sagradas. São elas, ou é a Bíblia, a palavra de Deus, que define o que é ou o que não é pecado. Então você não deve se acostumar com o pecado, você não deve se acostumar com a iniquidade. Jogue cinzas na sua cabeça, ou seja, peça perdão, e Deus vai trocar essas cinzas por uma bela coroa. Trabalhe na sua casa, você pai. Você sabe muito bem, agora é um recado para os homens, para os pais. Quantos aqui são pais? Levanta a mão aí. Quantos são pais? Ó, muita gente. Pode baixar. Presta atenção que eu vou falar agora, se você já não sabe, vai lembrar. Vocês são os sacerdotes do lar. Não é a sua esposa que tem que chamar para ler a Bíblia, para fazer oração com a sua família. É você que tem que dar um jeito no seu dia para orar com sua esposa, com os seus filhos. É você. Deus instituiu o pai como sacerdote do lar. Embora a gente, muitas vezes, hoje seja bombardeado por tantas ideias contrárias às Escrituras Sagradas, desvalorizando, desmerecendo a figura do pai, a figura do homem. Você é um homem de Deus. Você é o sacerdote do lar. Você é o cabeça do lar. É você que a esposa espera que você tome uma iniciativa. E se você tomar uma iniciativa de homem de Deus, a sua esposa vai estar com você, do seu lado, te ajudando, abençoando. Não se acostume com o pecado. Não se acostume com a iniquidade. Se você está vendo seus filhos sendo vencidos por isso, dobre os seus joelhos. Aqui tem as Déboras, não tem? Dobre as mães, dobre os joelhos pelos seus filhos. Não se deem por vencidos, lutem por eles. O povo de Israel, quando voltou lá da Babilônia, eles tiveram que enfrentar muitas coisas. Não foi fácil reconstruir o templo, não foi fácil reconstruir os muros, não foi fácil reconstruir as cidades. Não foi fácil voltar à vida normal.
Não é fácil, Jesus não nos prometeu vida fácil aqui, no mundo tereis aflições, não se acostume com iniquidade, não entregue os pontos para os seus filhos, lute com eles. Pastor, ele não quer mais saber de igreja, ele não quer mais saber de Jesus, ele não aguenta falar de nada disso. Não interessa, não reclame, fala para Deus, se ajoelhe, ore de madrugada. Tem um exemplo que eu posso usar aqui agora. Não sei se o pastor Davidson conhece essa história do Billy Graham, já que ele trabalha de perto com o filho do Billy Graham, Franklin. Mas conta uma história que a filha dele levantou de madrugada, ela era novinha ainda, e passou pelo corredor e viu o escritório do seu pai aberto, e o Billy Graham estava orando de joelhos. Tudo bem, papai está orando de madrugada de joelho, tá bom. No outro dia, ela passou a mesma coisa. No terceiro dia de madrugada, ela levantou, passou lá e viu o pai orando de joelhos. Naquela manhã, ela chegou para o pai e perguntou: pai, o senhor está passando por algum problema? A igreja está com um problema? O seu ministério está com algum problema? E o Billy Graham respondeu: não, minha filha, tudo bem, graças a Deus. Por que você está me perguntando isso? Não, papai, porque ontem e hoje, de madrugada, eu passei e vi você orando de madrugada, chorando. Por que isso? Ah, não, minha filha, porque eu vou pregar domingo na igreja. Billy Graham, o maior evangelista do século XX, levou milhares, se não milhões de pessoas para Jesus. Mas ele sabia da responsabilidade que tinha de estar na unção do poder para pregar. Se o Billy Graham faz isso, imagina a gente. E eu quero pegar essa experiência do Billy Graham e levar para você, para pai, para você, mãe. Não desista do seu filho. Não se acostume com a iniquidade. Não se acostume com o pecado. Ore por ele, lute por ele. Insista. Deus não derrubou as muralhas de Jericó, Deus não fez o povo passar pelo Mar Vermelho, os apóstolos não curaram tantas e tantas pessoas. Por que você não pode ter o seu filho, a sua filha restaurada em nome de Jesus, se você orar e clamar? Amém? Então ore, peça, não desista do seu filho. Quinto, vivem contentes mesmo passando por dificuldades. Famílias que todos reconhecem como benditas e santas são aquelas que vivem contentes mesmo passando por dificuldades. Voltando para o verso 3. Óleo de alegria em vez de pranto. Óleo de alegria em vez de pranto. O luto seria substituído pela alegria. É interessante que no hebraico, as palavras traduzidas aqui por bela, coroa e cinzas formam um jogo de palavras, mas aqui quer dizer uma alegre bênção, e literalmente quer dizer óleo de alegria, e para aquela época, um rosto coberto de óleo, era sinal de bênção e de bem-estar. Naquela época, quando o óleo era aplicado ao rosto e aos cabelos das pessoas, era como se eles estivessem assim com um ânimo recuperado, o espírito erguido novamente. Óleo naquela época era o remédio, era bom, né, doutora? Só tinha óleo mesmo, não precisava prescrever antibiótico, penicilina, nada disso. Era, passa óleo aí que vai dar resultado. Mas naquele lugar seco, calor, muita poeira, a pele ficava muito prejudicada, então o óleo ou o azeite era passado para lubrificar a pele e deixava um cheiro, um perfume muito agradável. Agora, olha para mim. As famílias, olhem para mim agora e prestem bastante atenção no que eu vou dizer. Vocês bem sabem que o nosso remédio, a nossa cura é Jesus. Nosso remédio, nossa cura é Jesus. A nossa alegria não depende das circunstâncias, a nossa alegria não depende da saúde, a nossa alegria não depende de conta no banco, a nossa alegria não depende do que possuímos, a nossa alegria não depende de quantos seguidores nós temos nas nossas redes sociais.
A nossa alegria tem nome e sobrenome, a nossa alegria é Jesus Cristo. Nossa alegria é Jesus. Ser contente, segundo o dicionário, é a pessoa em cujos os desejos, as aspirações foram atendidos ou realizados. Ser contente é a pessoa satisfeita. Por isso, famílias benditas e santas vivem contentes em qualquer situação, porque a alegria é Jesus. A alegria é Jesus. Você está passando por dificuldade? Quem sabe essa dificuldade Deus não permitiu para que você pudesse buscá-lo mais um pouco. Porque a gente tem uma facilidade para isso, né? Na hora que está tudo bem, bom, a gente nem lembra de Deus, mas dá um probleminha, já corre para a igreja, pede oração, vem para o culto de quarta-feira, faz um monte de coisa. É ou não é? Como dizia lá o outro, a gente somos assim, nós somos assim. Mas aprenda que Jesus, nada nem ninguém, nem o inimigo, nada tira ele de você depois que você o recebe como Senhor e Salvador. E ele fala lá, no mundo tereis muitas aflições, no mundo vocês vão passar uns perrengues aí, mas tenha alegria, seja contente, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês estão comigo, eu estou com vocês. Sua família está passando por dificuldade. Logo mais, quando você chegar em casa, depois de comer o pastel, que o Fábio falou que tem pastel aí, né? Eu não sei se aqui é igual lá na igreja. Lá na igreja, eles mandam anunciar comida. Que lá eu já pensei em trocar o nome, né? De Igreja Batista da Prata para Igreja Batista do Prato, porque lá é um negócio. É pior que aqui. A Gabriela está rindo, mas é assim mesmo. Aí manda anunciar, pastor, está vendendo coisas na cantina, tal. Não adianta, quando eu termino de falar, já está tudo vendido. A pessoa já dá o nome lá, só para gastar meu tempo. Aqui deve ser parecido também, né? Então, tem pastel. Depois de comer o pastel lá, chega em casa, pai e mãe, e orem. Hoje, não vê fantástico não, fantástico só tem notícia ruim, só tem desgraça. Acaba com os negócios. Orem, agradeçam a Deus e entreguem a semana e confiem, Senhor, eu não sei como será esta semana, mas eu sei que eu vou passar nela com a minha família, no nome de Jesus, alegre, feliz, fortalecido, no nome de Jesus. Sexto, famílias que todos reconhecem como benditas e santas são aquelas que são sacerdotes, são ministros, e abençoam a todos com as suas palavras e o seu modo de viver. Olha o verso 6 agora. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações e do que era orgulho delas. Isaías está dizendo aqui que o remanescente de Israel ia cumprir a sua vocação original, conforme está escrito lá em Êxodo capítulo 19, verso 6. Você sabe que Israel foi separada por Deus para ser a nação que ia trazer o Messias, o Salvador a este mundo. A maior promessa, a maior bênção para toda a humanidade veio através de Israel. Meu amado, deixa eu te dizer uma coisa. Hoje, aqui, nessa noite, Deus está separando a sua família para ser bendita e ser santa, para ser também um povo que abençoa a todos ao seu redor, com o que fala, com o que ensina e principalmente com o que vive. Vocês são ministros, são sacerdotes, todos nós, você não precisa ter teologia, não precisa ser consagrado para ser um sacerdote, todos somos sacerdotes e todos podemos abençoar a vida de todos. Durante o período em que Israel viveu debaixo da vontade de Deus, todas as outras nações respeitavam Israel. Foi um período de prosperidade, foi um período de crescimento, foi um período de vitórias, e foi um período principalmente em que o povo tinha intimidade com Deus. O mundo hoje precisa de famílias assim,
Belfor Roxo precisa de famílias assim. Heliópolis precisa de famílias assim, íntimas de Deus, cheias do poder do Espírito Santo, que possam ministrar a quem chegar, que possam transformar com a palavra do Evangelho quem precisa. Famílias que vivem debaixo da autoridade de Deus, para que as outras famílias também possam respeitá-la como família de Deus e queiram ser também família de Deus. Como o nosso bairro, eu moro aqui em Heliópolis, desde que eu casei em 94, há 28 anos, eu já moro mais aqui em Heliópolis, mais do que qualquer outro lugar que eu tenha morado antes, e sei que o nosso bairro precisa de famílias que possam abençoar, ministrar a palavra de Deus. Nosso bairro precisa. Eu não sei se continua, mas acho que continua. Quinta-feira aqui na praça é uma sucursal do inferno. Continua ainda? É horrível. Eu passo e vejo meninas, 12 anos, 11 anos, que era para estar ainda brincando, estão lá com roupas pequenas, buscando sei lá o que, eu sei o que elas estão buscando. Meninos, que eram para estar pensando em que vão ser na vida, estudando, estão ali entregando-se a todo tipo de pecado. Ah, meu querido, como Heliópolis precisa de famílias que sejam sacerdotes, que ministrem a bênção do Senhor, o Evangelho de Jesus. Sétimo, para caminhar para o final. Famílias que todos reconhecem como benditas e santas são aquelas que confiam que o que Deus preparou para os seus é o que realmente nos dá esperança, força e vida. A vida eterna. Olha o verso 7. Em lugar da vergonha que sofreu o seu povo, o meu povo receberá porção dupla. Em vez da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Isaías está profetizando ao remanescente de Israel que veio da Babilônia, o que viria da Babilônia. Deus está dizendo então que em lugar da vergonha, em lugar da humilhação, em lugar do sofrimento, os israelitas sofreriam no cativeiro, eles receberiam uma compensação dupla, uma dupla honra. Famílias benditas e santas sabem esperar em Deus e confiar na provisão de Deus. Famílias benditas e santas sabem que Deus preparou o melhor, que Deus tem sempre o melhor para elas. Eu não sei o momento que a sua família está passando agora, mas eu sei que se você confiar em Deus e entregar ao Senhor de todo o seu coração, o que Jesus tem para a sua família é uma dupla honra, é uma coroa. Pode até ser que não seja para o tempo aqui neste mundo, mas com toda certeza é para o tempo infinito da vida eterna, com Deus nos céus. Mas até lá, meu amado, você precisa confiar, você precisa buscar a santidade, você precisa isso para que esse alicerce a qual sua família esteja sustentada, fortalecida, contra todas as dificuldades, contra todas as tempestades que podem vir. Você precisa entender que Deus escolheu você. Não foi você que escolheu Deus. Foi Deus que escolheu você. Foi Deus que enviou Jesus para te resgatar. Chegamos no último ponto para terminar. Geralmente eu prego em 3 pontos. Mas me dá um texto tão rico desse que eu tive que fazer em 8, mas eu ia fazer muito mais. Dá para ficar o dia inteiro aqui falando sobre Isaías 61. Famílias que são benditas, famílias que todos reconhecem como benditas e santas, são aquelas que têm a sua descendência abençoada e abençoadora. E a gente chega no verso 9, que é o verso de vocês aqui nesse mês. O verso 9 me mostra algo ainda mais excelente. O verso 9 me mostra ainda algo mais precioso, mais importante para as nossas famílias. Olha que coisa maravilhosa que Deus diz aqui. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações.
O verso 9 está dizendo que a sua família, que a sua descendência, algumas traduções dizem que serão reconhecidas. A Nova Tradução na linguagem de hoje diz que serão famosos por serem uma bênção, por serem uma família feliz, abençoada, em paz, forte. Eu estava falando hoje de manhã lá na igreja, um pouco sobre família. Lá na igreja a gente tem alguns policiais, e eu sempre penso nisso. O pior dos bandidos, quando é morto na rua, seja que situação for, vai aparecer uma mãe, vai abraçar aquele cadáver, vai abraçar aquele filho morto e vai chorar por ele. Ela vai lamentar: eu avisei para ele não seguir essa vida. Ela vai lamentar: eu queria tanto que ele abandonasse isso. Que triste cena, meu querido. Que triste cena. Se você não sair nessa noite daqui, comprometido com Deus, em tornar a sua família uma família feliz, abençoada, em paz, forte, proclamadora das boas novas, longe dessa cena acontecer na sua vida, longe, mas será que não vai acontecer alguma coisa muito triste, se você não tomar um compromisso com Deus? Eu não quero isso, por isso que eu estou falando aqui, me entenda, por favor. Eu quero que a sua família saia daqui abençoada, nutrida, fortalecida. Que a sua descendência seja famosa. Que a sua descendência seja abençoada e abençoadora. Eu não quero de jeito nenhum que a sua família tenha um destino, um caminho triste. Eu quero que a sua família seja abençoada. Aliás, eu quero não, Deus é que quer, né? Só está me falando para que você queira. Eu quero terminar trazendo aqui um texto que é uma das passagens bíblicas que mais falam comigo. É uma das passagens bíblicas que mais me impressionam. É uma das passagens que mais tem me transformado. Lá em 2 Reis, capítulo 4, verso 9, onde a mulher sunamita olha para Eliseu está passando, e ela diz para o seu marido: vejo que este que passa sempre aqui é um santo homem de Deus. Eliseu não falou nada, ali agora ele só está passando, mas aquela mulher olhou para ele e disse para o seu marido: esse homem é um santo homem de Deus. Nessa noite, Deus está convidando para que você, pai, para que você, mãe, para que você, filho, possa fazer um voto com Jesus, de sair daqui disposto a fazer da sua casa uma família bendita, uma família santa. Deus quer que você saia hoje daqui e as pessoas, quando olham a sua família passando, possam glorificar a Deus e dizer: ali vai uma santa família bendita, abençoada por Deus. Parece impossível para o remanescente que veio de Babilônia para Israel, parecia impossível reconstruir a cidade, mas Deus estava naquele negócio, eles reconstruíram. Pode parecer impossível para você, meu querido, mas é o que Deus quer para você. Deus quer que você saia daqui hoje com fé, com a fé de fazer da sua família uma descendência em que todos que a vejam possam louvar a Deus e dizer: sei que esta família que sempre passa aqui é uma santa e bendita família de Deus. Eu quero terminar orando por você. Eu quero terminar aquilo que Deus colocou no meu coração desde quando eu terminei essa palavra, fazendo um convite para você. O
bom a gente pregar na igreja que a gente não é pastor, não é mesmo? Né? Embora a gente tenha muita ligação, eu não conheço a maioria de vocês. Eu não sei o que passa na vida de vocês. Não sei as suas lutas, não sei as suas dificuldades. O pastor Deilson sabe, o pastor Douglas sabe, eu não sei. Mas Deus também sabe. E eu sei que Ele está tocando no seu coração. Vamos cantar alguma coisa aí, que já estão aí, né? Enquanto o Ministério de Louvor estiver cantando, se você quer fazer esse voto com Deus, de lutar pela sua família para que ela seja bendita e santa, para que as pessoas, você vai lutar pelo seu filho em oração, você vai lutar pelo seu marido, pela sua esposa, pela sua família, para que as pessoas possam olhar para a sua família e glorificar a Deus, porque ali passa uma família do Senhor. Se você quer fazer esse voto, enquanto estiverem cantando, vem aqui na frente. No final eu vou orar por você. Mas venha com convicção, venha com fé. Deus vai te abençoar. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Família. Quem vai vir? Quem vai aceitar esse desafio que Deus está fazendo nessa noite? Vem aqui à frente corajosamente, entregar a sua família, rogar a Deus. Deus abençoe. Quem será a segunda família? Meu querido, não se envergonhe, não fique pensando naquilo que vão pensar de você, mas pelo contrário, pense naquela alegria, naquela bênção que Deus vai dar para você. Você vai firmar com Deus: eu não vou desistir da minha família, eu vou lutar por ela, eu vou lutar pelo meu filho, pela minha filha, pelo meu neto. Aproveite esse momento, meu querido, vem aqui à frente corajosamente. Eu quero orar por você. Não deixe para amanhã, não deixe para depois não. Vem aqui, traz sua família, vem aqui, entregue para Jesus. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. Novos sonhos, novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Deus está agindo. Novos planos, Deixe o seu ministério de louvor cantar. Esteja em oração. Peça a Deus: Senhor, me dá coragem para vir lá na frente, me dá força para ir lá na frente e não desistir. Meu querido, é o que mais Deus está esperando de você nessa noite. O que Deus preparou para a sua família, venha e coloque para Ele, para você receber em nome de Jesus. para nós, família, pode sonhar, mãe, teu filho vai voltar, pai, na mesa o pão não vai faltar, não vai faltar, promessa Pode vir, meu irmão. se cumprir. Lá atrás, eu sei que é longe, mas desce dessa galeria aí, vem para cá também. Vem colocar para Deus o seu pedido, vem colocar para Deus a sua família. Não deixa para depois, meu querido. É agora que Deus está desafiando você.
para colocar a sua família diante dele e dizer para ele: eu não vou desistir. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. Vamos ficar de pé. Você pode fazer essa gentileza? Vamos orar. Temos aqui essas famílias. Faltou você. Faltou você. Você sabe quem eu estou falando. Eu não sei, mas você sabe. Mas Deus vai falar também no seu coração. Vamos orar. Senhor, aqui à frente, ó Deus, estão famílias que estão firmando um voto, um propósito com o Senhor de lutar por suas famílias, de não desistir da oração, de não desistir, ó Deus, da consagração, da santificação, de não desistir, ó Deus, que a sua descendência seja conhecida, seja famosa, para a honra e glória do Senhor, ó Deus. Ó Pai, o Senhor conhece as lutas, as dificuldades, as necessidades. Os abençoe, ó Pai, em nome de Jesus. Dê força para eles, dê sabedoria, entusiasmo, ó Pai, que o Espírito Santo continue a fortalecê-los no Senhor e na força do seu poder, ó Deus. Mas, ó Pai, nós também sabemos que há muitas pessoas aqui, muitos irmãos e irmãs, que por algum motivo não vieram aqui à frente. Pai, em nome de Jesus, visita essas vidas agora, Pai. Toca nesses corações, ó Deus. Nós não temos força para isso, nós não temos poder nenhum para isso, mas o Espírito Santo tem. Nós rogamos em nome de Jesus, que essas vidas sejam transformadas, essas famílias sejam consagradas, ó Pai. Que haja o ano do jubileu, a restauração, que o remanescente seja fiel, ó Deus. Que as famílias aqui sejam conhecidas, porque são as famílias do Senhor. Nós oramos, nós clamamos, nós pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, pode sentar. Muito obrigado, irmão.